total, 45 são crianças. E ainda de acordo com os números oficiais do governo, 352 pessoas morreram nesse total, sendo 16 crianças. Meu Deus do céu. Olha, ainda outras imagens, né, mostram um blindado ucraniano enterrado. Isso é força de uma bomba, não é isso, Francine? Isso, de uma bomba russa que atingiu um blindado. Ele fica literalmente enterrado no chão, não sobra praticamente nada do blindado. Pra gente ver, a gente pode ver a força de uma bomba russa. Pode trocar as imagens, ô Thiago, por gentileza, né? Essas são imagens ainda do socorro àquele senhor, né? Ainda navios mercantes foram atingidos por mísseis russos, né? E pegaram fogo no Mar Negro. São as imagens tristes, né? Fortíssimas da guerra na Ucrânia. Esse vídeo aí do tanque enterrado, né, Tiagão? Tem, né? Ah, tá procurando ali, ó. Tá procurando. Pra mostrar. São as cenas impressionantes da guerra, né? Aí a luta para salvar o senhor, ele tá preso nas ferragens ali. Mas vão conseguir tirá-lo ali com vida, né? Não se sabe mais o estado de saúde dele depois desse episódio, mas graças aos voluntários, né? E o tanque, ele muda de pista, ele vai propositalmente para cima do carro. Exatamente. Olha, gente, e aos poucos a Rússia vai tomando conta da Ucrânia, né? Vai tomando conta da Ucrânia, que é o objetivo do Putin, não é isso? Isso vai lhe custar muito caro, mas ele está conseguindo o objetivo dele. Já está custando. Nos caixas eletrônicos da Rússia não há mais dinheiro em espécie. A população não consegue mais comprar nada eletronicamente, né? Nem online, nem via QR Code. Tem que comprar com dinheiro e não estão conseguindo sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Então os reflexos aí das imposições, né, feitas pela Europa, inclusive espaço aéreo e portos da Europa inteira já estão fechados para navios e aviões russos. Economicamente, a Rússia está sendo sufocada. Enquanto bombardeios se intensificam em torno de Kiev e Kharkiv, as duas principais cidades da Ucrânia, as forças russas começam a redesenhar o mapa do país vizinho com a tomada de Kherson, ao sul do país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em Moscou e até agora não foi negado por Kiev. Kherson passou cerca de 24 horas sob intenso bombardeio, o que deve ter gerado elevadas baixas civis, dando assim uma medida do que o cerco que se forma em torno da capital ameaça. É o primeiro centro de porte razoável que Vladimir Putin tomou em sua campanha, iniciada na madrugada do dia 24. Com 300 mil habitantes antes da guerra, é o principal ponto ao norte da península da Crimeia, anexada sem conflito pelo presidente russo em 2014. Com o controle estendido dos separatistas pró-Rússia em guerra civil desde aquele ano, as áreas históricas do chamado Donbass, falta apenas a conquista da região de Mariupol para estabelecer uma ponte terrestre ligando a Crimeia ao leste russo da Ucrânia. Quando tomar a capital, né, o Nando, aí o Putin pode sentar para abrir alguma negociação. Mas enquanto aí ele já não conseguir tomar Kiev e derrubar o presidente ucraniano, né, fica essa caçada, né? Gato e rato. Sim. E o presidente ucraniano está resistindo lá bravamente, né? Enquanto ele não cair... Diz que ele não queria tomar o país, não queria derrubar o governo. O que ele queria era aquela questão lá da região do Donbass, que é Donetsk e Luhansk, né? Onde há divisão, metade da população quer continuar ucraniana, a outra metade quer voltar a ser russa, né? E a Crimeia, né, que foi anexada em 2014. Então, o Putin disse que ele queria Donetsk e Luhansk, que já eram da Rússia antes, e a estabilidade na Crimeia. Mas agora ele está atacando Kiev, para derrubar Kiev. Ele quer derrubar... Olha os navios que foram atingidos, né, por mísseis russos. Agora, quanto mais demora, mais desgaste acontece. Sim. Inclusive dentro da própria Rússia. Exatamente. Não é isso? Os manifestantes, as pessoas, a população começa a sentir dificuldades. A rotina, né, acabou. A rotina foi quebrada. Já começa a Rússia a sentir a crise. E a tendência
é que os efeitos dessas sanções, eles se tornem ainda mais evidentes em alguns dias, em algumas semanas, em alguns meses. Não é um efeito da noite para o dia. Agora... Olha o tanque russo lá enterrado, ó. O tanque ucraniano, né? Ucraniano, perdão. Ucraniano. Olha que coisa impressionante. Agora, o presidente ucraniano, ele tem sido uma referência, está sendo considerado um herói, enquanto o Putin vira o vilão do mundo. O presidente ucraniano Zelensky disse o seguinte, abrindo aspas, estamos lutando pela sobrevivência. Essa é a maior motivação de todas, fecha aspas. Falou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por vídeo para o Parlamento Europeu na terça-feira e ao fim do discurso ele foi aplaudido de pé. Em uma semana de invasão promovida pela Rússia, Zelensky emergiu à posição de referência global pela liderança que tem exercido dentro e fora da Ucrânia. Não deixou o país e, por vídeos publicados nas redes sociais, exorta a população a resistir à invasão. Ao mesmo tempo, negocia com líderes globais por apoio, tanto com armamentos como sanções para enfraquecer a Rússia. Zelensky tem conseguido lidar com a guerra de uma maneira que surpreendeu muitos analistas. Não fugiu do país, segue na Ucrânia mobilizando a população e atuando como um agente de coesão interna em um momento extremamente grave. É o que afirma Lucas Rezende, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Muita gente achou que ele, Zelensky, não conseguiria ter esse papel, uma vez que ele não tem o traquejo de um político profissional. E uma situação de guerra é o pior momento que qualquer liderança pode enfrentar. O cargo de presidente é a primeira posição política ocupada por Zelensky, que era ator e comediante antes de se candidatar. Ele foi eleito em 2019 com mais de 70% dos votos. Ele foi muito criticado mesmo, inclusive pelo presidente brasileiro. Não é isso? Colocaram um comediante no poder, não foi assim? Foi. Colocaram um comediante no poder e não só o presidente brasileiro, outros líderes mundiais subestimaram o ucraniano, né? Então ele está se mostrando muito mais estadista do que piadista, como a gente tem alguns que se dizem estadistas, né? Mas que são motivos de piada todos os dias. Então, a cada hora que passa, ele é mais herói e o Putin mais vilão. Cara, muito engraçado que a vida imitou a arte nesse caso, né? Tem uma série de TV que ainda está no ar na Ucrânia, protagonizada pelo Zelensky como ator. E essa série conta a história de um cara que decidiu ajudar o país dele e loucamente falou que ia ser candidato a presidente e que ia ganhar com mais de 60% dos votos. Isso é a série, tá? E a série está no ar ainda, na TV ucraniana. Só que aí virou verdade, né? Ele saiu da série com esse pensamento, se candidatou e ganhou, e com mais do que havia profetizado, entre aspas, na série de TV, e foi eleito com mais de 70%. Ele tem surpreendido a todos, tanto que foi aplaudido de pé, né, por pela minutos. ONU, Conselho da ONU. São 8h48, né? Muitos subestimaram o Zelensky pelo fato de ter sido ator, né? É ator ainda, comediante, não é isso? E você não deve julgar alguém, né? Sim, Nando. claro. A democracia permite isso. A democracia permite que todos sejam candidatos. Exato. Né? A gente já teve intelectuais, políticos, profissionais com traquejo sendo um fiasco. Não é isso? Quando ocupam cargos, né, tivemos humoristas de prestígio. Também sendo fiasco, mas tivemos. Exato, mas nesse caso aí, ele surpreendeu, ele foi pré-julgado, não é isso? E está respondendo diferente. Mostrando o verdadeiro líder, né? É o Tiririca de lá, só que patriota, né? E tá segurando a onda lá. E se não fosse a atuação dele, se ele tivesse aceito a carona dos Estados Unidos... Longe de ser um tiririca, viu, Nando? Ele se pronuncia bem, se comunica bem. Eu quis dizer assim, artista e tal. Tem o poder da comunicação, é um comediante, mas que sabe falar sério, né? Que sabe falar sério. Tá demonstrando Você imagina, o cara tá com uma guerra dentro do território dele, é o pior momento para um gestor, né? O pior momento para se tomar... É onde...
ele é obrigado a tomar as decisões mais difíceis. E não fugiu, não. E ao invés de se esconder, ele foi lá e lutou na guerra junto com os civis, né? Para mim, o mais emblemático foi quando ele respondeu aos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos abriram as portas, venha para cá, né, que a guerra entrou em seu país. Ele disse o seguinte, eu não preciso de carona. Eu preciso de armas munição, porque eu vou ficar. É isso aí. São 8h50. André, mais uma... A gente precisa de notícias. É com você, André Rei, direto da Central. Vamos lá, André. Olha, boletim de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva de urgência. Avenida